Bruno, seja bem-vindo ao AlgaCast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo falando sobre o futuro da mobilidade. Hoje marca um novo round aí do nosso podcast, que a gente está abrindo para outros assuntos, né, sem ser diretamente relacionado com automóveis em si. Então, você é o nosso primeiro convidado. É um prazer aqui, assim, escutar a história da Leve, entender como é que vocês começaram em toda essa trajetória aí de empreendedorismo. Estamos aqui com o Diogo. Prazer, Bruno. Prazer te conhecer pessoalmente, porque a gente olha para você todo dia do outro lado da rua, né? Vem almoçar aqui, atravessa a rua e tá lá a sua loja maravilhosa, a gente fica olhando ali, encontra vários clientes em comum ali na porta. Legal, foi a nossa primeira lojinha ali, com muito orgulho ali. É muito bacana e eu acho muito maneira a pegada do seu produto, né? Ele não precisa nem falar, que já está na quarta. Eu comprei minha primeira bicicleta ali, em 2012. Eu fiquei na dúvida entre a pequenininha, tinha duas na época, tinha né? e e-bike S. Eu comprei a Bike S. Se não me engano foi uma preta, depois eu tive uma branca, mesma bicicleta. E bem legal. Mas aí queria escutar de você um pouco como é que a empresa começou, que ano foi, contar desde o início aí dessa trajetória da Leve. Maravilha, vamos lá. Acho que a história começa um pouquinho lá atrás. Então, eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia de produção, até aqui pertinho, na Gama Filho, que era uma universidade que tinha aqui no downtown, aqui ao lado de Citar, praticamente de frente aí à água. E eu sempre morei, assim, desde os meus 6 anos de idade, eu morei aqui do lado também, morava aqui no Saint-Tropez. Vizinho, toda vez que eu chegava em casa, saía de casa, eu passava em frente à água ali. Vinha a pé pro Gama Filho. Vinha a pé pro Gama Filho. Então eu me formei em engenharia, fui morar nos Estados Unidos, fiz segundo grau nos Estados Unidos. Quando eu voltei ao Brasil, decidi fazer engenharia. E pela proximidade, eu tinha arrumado já um emprego, que trabalhei muitos anos numa empresa de GPS. Tudo que tinha a ver com tecnologia GPS, a gente mexia. Tanto telemetria, batimetria, rastreamento. A gente até conversou uma época lá atrás, a gente fazia os rastreamentos dos veículos de vocês, mas vocês faziam na época com a Guardian One. Isso. Então a gente já tem uma história aí. Você foi da Guardian? Não, a Guardian One também era no downtown. Era no downtown. Eu era de uma outra empresa, chamava Trimbase. A Guardian One fazia toda a parte de rastreamento usando rede celular. Isso. Mas a rede celular lá atrás, ela não era tão... a cobertura não era tão boa. E a gente fazia toda a parte de rastreio por satélite. Então a gente usava o GPS, como qualquer empresa usa, mas para transmitir essa posição que a Guardian usava rede celular, a gente usava outros satélites. Então a gente trabalhou com Orbicon, com Irmasat. Então a gente conseguia fazer uma cobertura mais questão realmente de transportadora, de carga. Então a Guardian se focou muito com carro nos centros. Naquela época era uma febre, né? Você colocar rastreador em carro. Foi uma época que o Rio de Janeiro estava bem perigoso. E todo carro a gente já instalava lá com o Guardian. E recuperamos muito carro por causa disso. Então eu acompanhei, então eu trabalhava nesse meio. Então, eu desde os 19 anos, quando eu voltei a morar no Brasil, eu entrei nessa empresa, então eu comecei toda essa parte dessa tecnologia de GPS, de telemetria, de tudo. E depois, em 2007, eu tive a oportunidade de ir para a China para um congresso, para ver novas tendências, muita coisa também de rastreamento, porque a gente trabalhava muito com produto americano e europeu. E a China estava já se movendo para essa parte tecnológica, de lançando produtos, então a gente foi atrás de encontrar novos produtos ou novos parceiros para a gente poder trabalhar nessa empresa. Chegando na China, que era uma ideia de uma viagem de 15 dias, eu cheguei por Hong Kong, onde era a feira, fiquei lá 4 dias na feira, e depois eu fiz um tourzinho até Pequim, Beijing, e de lá eu pegaria o voo de volta ao Brasil. Chegando lá, naquela cidade que estava pré-Olimpíada ali, 2008, o ano que a China ia meio que se mostrar ao mundo, então as Olimpíadas de verão que ia acontecer em Pequim no próximo ano, 2008, eu falei, por que não ficar aqui? Curiosamente, a mãe estava também na China a trabalho, a gente acabou não se encontrando e a gente meio que se falava no telefone e a gente
fica, não fica? Por que você não fica? Eu conversei um dia, eu estava em um hotel, conversei com uns gringos que estavam no hotel também, e falei, tava com essa ideia, os 2 gringos, lembro bem que eram chilenos. Se eu fosse você, ficava. Aí eu falei, pronto, decidi, fiquei. Ficou. Mas ficar pra fazer o que lá? Então, era para ficar, no primeiro momento, era para ajudar, porque eu fiquei ali 4 dias vendo um monte de produtos e empresas, mas se eu não ficasse ali para visitar as fábricas, criar um relacionamento, desenvolver talvez um produto que a gente tinha muita dificuldade com as outras empresas americanas e europeias, que os produtos chegavam para a gente muito direcionados para o mercado deles. E a gente tinha nossas limitações aqui, o custo do produto, importação, que a gente precisava que aquele produto fizesse um pouquinho a mais. Então a gente faltava essa customização um pouquinho do nosso lado. Eu acho que todo mundo que trabalha com produto importado, eu imagino vocês também, tiveram que se adaptar à tropicalização do produto de alguma forma. Os nossos veículos, quando chegam no Brasil, eles são diferentes. Cada país, né, cada continente tem assim, uns gostam disso, outros gostam daquilo. O japonês gosta disso, o chinês gosta disso, o brasileiro gosta disso. E ele é totalmente diferente em cada lugar que você passa. E acredito que seja assim com o seu produto também. Naquele momento as empresas não viam essa necessidade, porque a gente era um mercado ainda muito pequeno para o que o mercado consumidor realmente deles. E então eu precisava realmente de um tempo ali para conseguir fazer o trabalho que eu imaginava que seria o ideal. E daqueles 6 meses iniciais que a ideia seria, passou para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí eu fiquei. Nesse meio tempo, eu procurei algo para me locomover. Eu, como estrangeiro em Pequim naquela época, o estrangeiro não podia tirar carteira de motorista, ou era algo muito difícil. Então, realmente, os meus amigos que eu fiz lá, estrangeiros na época, todos estavam ali por um motivo muito mais do idioma, da cultura, que não era tanto o meu motivo por estar ali. Para mim estava muito mais no... Aí você comprou uma bicicleta elétrica. Comprei uma bicicleta elétrica. Todos estavam com essas bicicletinhas dos anos 60, 70, parecia aqueles chinesinhos, aquelas bicicletinhas muito retrô. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero... Como aquele filme que o pessoal fala, eu quero velocitar. Não era aquela bicicleta que o brasileiro monta aqui não, né? Pega um motor disso, um tanque daquilo e pá! Não, e naquela época é engraçado que as bicicletas elétricas que existiam, as pessoas que existiam, que utilizavam, era o chinês, realmente o trabalhador. Era meio que era como se fosse o seu burrinho de carga. Então eram bicicletas feias, sem design, sem acabamento, mas que com parrudas, assim, com uma estrutura que eles utilizavam para se locomover mesmo, carregar peso, ir para o trabalho e voltar. O chinês, classe média, todos estavam com foco total em comprar carros. Já tinham dado muito de bicicleta na cabeça deles, eles queriam estava toda uma mentalidade toda voltada para o carro, e quem utilizava realmente a bike era esse realmente chinês, o trabalhador. E para mim, ótimo, eu fui lá nas lojas, pesquisei, vi a menos feinha para mim, tirei todos os adesivos, peguei o jet, pintei ela, deixei ela meio que da cara que eu gostaria. E dali eu comecei a utilizar e comecei a mostrar para meus amigos o quão legal era aquele produto. O quão prático, o quão fácil. Então você não comprou uma Leve lá fora? Não. A Leve é uma marca que nós criamos depois. Que bacana. Primeiro eu saía da aula de mandarim e tinha uma rua que era só lojinha de bicicleta elétrica. Mas era uma ruazinha bem feia, assim, de um lugar distante. Que quem ia ali era o trabalhador mesmo, como se fosse aquelas lojas aqui no Brasil, aquelas lojas onde que conserta moto, só moto das pessoas realmente que utilizam para trabalhar. Sim. Que são ruas que não são não é uma concessionárias Suzuki, Harley. Não, era aquelas lojinhas, aquelas marcas bem locais ali. E eu saía do curso, ia para ali e via as pessoas mexendo no meio da rua, consertando. Então o cara chegava com a bike no meio do trabalho, precisava fazer um ajuste, o cara parava no meio da rua ali, na calçada, e ajustava, e eu falava, cara, isso é legal. Quero levar isso pro Brasil. Mas primeiro eu tenho que desenvolver um modelo que agrade, porque o público que a gente vai lidar no Brasil vai ser diferente daqui. Então eu fiquei trabalhando, nesse momento a princípio era só eu falava com meu irmão, é meu sócio,
é advogado, morava no Brasil, sempre morou no Brasil. A gente conversava muito sobre isso, mas naquela época não tinha smartphone para você mandar vídeo no WhatsApp. Não, era uma vez, poucas vezes que a gente falava no telefone, às vezes mandava um videozinho que a gente tinha que baixar da câmera no computador para enviar, então não tinha aquela interação. Então fiquei ali na China nessa função de montar a bike que eu imaginava ser ideal. Então Muito legal. eu peguei de todas aquelas bikes que eu via, que eu andava, que eu conhecia, que eu ficava em cada lojinha e via cada detalhe de cada uma que me agradava e fiz um desenho que contemplasse todas aquelas funções. Eu ia perguntar do desenho, que eu acho muito maneiro o desenho da Leve. Tem cada coisa linda, assim, combinação de cores, eu acho muito maneiro ali. Tudo ideia sua. Tudo ideia nossa, minha, vamos dizer assim. Parabéns. Mas e aquilo, foi Tem até um grande amigo meu, o Dico, que ele fez um trabalho pra gente de branding, e ele fala que tem esse coeficiente de esquisitice. É que verdade. realmente muitos produtos, até de carros, tem. Você pega o Mercedes lá atrás, você pega esses carros icônicos, assim, cada um tinha seu coeficiente de esquisitice alto, e eles mantiveram ali, que a grade da Mercedes é a mesma, tem uma releitura, mas ele mantém aquele design. Então, a gente desenvolveu esse modelo, o primeiro modelo, logo em seguida foi esse modelo, O e-Bike S. a e-Bike S. Mas nesse momento, você estava com os 2 empregos ou já tinha saído? Eu tinha saído. Depois de 6 meses, eu saí da empresa, porque não estava funcionando tanto. Eu procurava empresas, trazia produtos, mas as outras empresas americanas e francesas que a gente trabalhava, tinha muita cláusula de não compete. Eu não podia trazer produtos similares. Então a gente acabou aquele esforço, e a gente estava vendo que aquele esforço, eu estava me batalhando e não ia conseguir emplacar. Hoje a gente teria que abrir uma nova empresa. Mesmo assim, estaria fazendo uma coisa não muito certa, porque a gente representa essas outras empresas. Eu falei assim, acho que a ideia foi ótima, mas no final ali não ia funcionar. E eu acabei me desligando da empresa. A gente continua muito próximo. Somos muito amigos. Até recentemente, esse senhor que ficou comigo, que eu trabalhei com ele muitos anos, visitou numa empresa. Até o neto dele está trabalhando com a gente, está estagiando lá com a gente, lá na Leve. Então, é isso. Então, foi um pouco... E isso aí a gente está em 2007. 2007, final de 2007. E aí você já tinha uma ideia de um produto, até... Como é que foi o início? No início, vocês já abriram a primeira loja de cara, ou... Então, a gente ia lançar o produto em 2008. Mas 2008 teve aquela crise mundial, que o dólar deu aquela disparada. E eles decidiram segurar um pouco. Você produz ela aqui? Eu produzo hoje tudo China. Todo China. Inclusive a gente chama garfo, né? Bicicleta, né? O aro. O aro, Tudo eu faço China. hoje China. Hoje a gente faz uma montagem final aqui no Brasil. Sim. Estamos trazendo a nossa fábrica para Manaus agora esse ano. Então a gente já tiramos as licenças. Porque para Manaus, não é que a gente nunca quis produzir no Brasil. É que para você produzir no Manaus, você tem que ter um tamanho, uma demanda X para que você seja viável, até pela logística de transporte, produzir, montar uma operação lá. Então, a gente trabalhou muito esses últimos anos para criar essa demanda, para estar produzindo no Brasil. Então, agora em 2023, esse ano, a gente está trazendo a fábrica para Manaus. Hoje você só tem bike? Hoje só nós temos bikes, principalmente bike como Leve, que é a marca que nós criamos para as bikes. E hoje a gente representa uma marca global de scooters elétricas inteligentes, que eles chamam. É uma marca chamada NIO, é uma marca que começou na China, hoje ela está nas principais capitais do mundo, é uma marca listada na Nasdaq, tem um valuation aí de mais de $500 bilhões, e a gente é representante exclusivo no Brasil. Então a gente não vai ver as motos Leve. A princípio não. Opa. A princípio não. Não. Acho que a gente tem muito mercado ainda para estar focando no nicho de mercado. Eu acho que quando a gente fala de Leve, a gente tem muito exemplo do que vocês fizeram, a gente acompanhou muito. Como eu falei, eu cresci do lado da água ali.
E a gente sempre, quando a gente montou a empresa, a nossa ideia era que o primeiro container estivesse chego no Brasil assim que a loja estivesse aberta. A gente pensou, o Mercedes tem carros, tem marcas de carros fantásticas, você tem a Subaru, e você vê por que a Subaru não dá certo no Brasil. Você não tem concessionária, você não tem ali aquele pós-venda, você não tem aquele trabalho ali do... Não teve foco. É foco, mas se você tiver ponto, você você encurta. Então, a gente sempre pensou a gente como se fosse uma concessionária de carro ou de bicicleta elétrica. Então, essa questão de toda a nossa loja tem oficina, esse serviço, se você precisar, que a gente vai até a sua casa, a gente coleta a bike na sua casa. Se você comprar a bicicleta, a gente entrega na sua residência com uma entrega técnica que a gente chama. Chega lá, a gente ajusta a altura do banco, explica, mostra como funciona. Então, a gente meio que muito se inspirou no mercado tradicional de carro. E a sua loja aqui no shopping, ela é a referência, assim, o pessoal me pergunta, como é que eu faço para ir em tal lugar no Cidade América? Eu falo assim, atrás da Leve. Onde? Você vai no corredor da Leve. Aí o pessoal, a referência do shopping, eu uso lá na loja, para os clientes que vêm no shopping passear, fazer alguma coisa, assim, ó, você vai ali da direita tem a Leve, você vai dois negocinhos ali, tem a loja tal. Pô, que legal. Já sei onde é. Porque todo mundo, você está num ponto estratégico, né? Todo mundo da Avenida das Américas, ele te vê quando passa. Né? O shopping Città em si, era um shopping que lá atrás, a gente abriu a loja aqui, a gente inaugurou a primeira loja em fevereiro de 2010. A ideia era abrir em final de 2009, mas a primeira obra, a gente acabou atrasando um pouquinho e a gente inaugurou em fevereiro de 2010. Era um shopping que não tinha muito movimento. Era bem... mas a gente tinha aquela questão, era um pouco estratégico pra gente. Porque você tinha a questão de frente para as Américas, você tinha a questão de fácil estacionamento, e você, antigamente, em frente à loja, tinha uma ciclovia que é isso mesmo. dava a volta no Cidade América inteiro. Então, a gente tem uma questão nossa as pessoas conhecem e compram o nosso produto quando elas andam. É o test drive. É o test drive. Então, a gente realmente, quando a pessoa entra na loja, automaticamente a gente já leva essa pessoa para fora da loja para colocar a pessoa na bike para andar. E nada melhor do que você estar ali de cara pro gol, ali com a ciclovia na frente, sem muito movimento de carro. O downtown era um shopping que já tinha um movimento muito grande, mas você não podia utilizar aquelas partes internas. Você tinha que sair com a pessoa andando até a rua de estacionamento. Você perde muito... Perde o time. Volta depois eu volta venho, amanhã, com calma. Ali não, ali você... não. Vai. A pessoa subiu, ela vai, quando ela volta, você vê ela voltando com um sorriso. Uhum. Aí você fala, não, pode ir, vai lá na frente de novo. Então meio que volta, remete um pouco ali à infância da pessoa, é um brinquedo de adulto, de uma certa forma, entendeu? Até para a cabeça da pessoa se locomover sem um barulho, a gente é tão acostumado, e tudo que se mexe, se move, tem barulho. Pô, a gente tá sofrendo isso agora com os carros elétricos. Nós mesmos, que a gente já tá eletrificando a cabeça, a gente vai andar e falar, caraca, não tem um ronco. Não tem ronco. E você acelera, o carro é mais forte do que qualquer carro que tenha ronco aí fora. E as próprias montadoras, elas estão colocando o barulho fake. Barulho fake. Algumas têm a opção de você colocar o barulho, até porque o cliente quer, às vezes. Acho que ele tem tanto essa... A gente tem relato de alguns clientes que tem labirinto, né? Pelo carro ter um torque muito forte. Às vezes o carro acelera, o cara ele fica tonto mesmo. Às vezes, não ter barulho, ele sente falta daquele ruídozinho. É de apertar, mover e não ter um barulho. Porque falta algo que fecha ali o... Falta 10% para firmar o 100% da emoção. Que você acelera, você tem ali todo um torque maravilhoso, mas cadê o ronco? Então, é um costume. Eu acho que as pessoas vão se acostumar com isso. Realmente, as pessoas, era muito claro o acelerar, a velocidade e o barulho, linkados. Hoje o barulho já não tem mais. Hoje você vê até aqueles os unidozinho, aquele mínimo barulhozinho já... Eu já tô acostumando, sabia? Tô acostumando, tô gostando. É legal. Mas eu quero saber desse início, né? Dado que o negócio de vocês parece muito com concessionária, como é que foi essa questão do pós-venda em si? Tá? Essa criação, por exemplo, reposição de peça, a gente tem contrato de manutenção, por exemplo, primeira, segunda e terceira revisão. Se vocês têm alguma coisa nesse sentido,
E aí, o que vocês se espelharam em concessionárias para montar o pós-venda de vocês? Então, a gente tem essa questão realmente de toda loja ter oficina. Isso é uma coisa nossa. A gente pega a loja, vamos dizer que a loja tem 100 metros quadrados, vão ser 40 de loja e 60 de oficina. O espaço é muito maior sempre oficina. Porque o nosso cuidado realmente é na questão do pós-venda. Temos falhas? Temos. Mas a gente sempre trabalhou muito, por exemplo, muitas vezes a gente faltava às vezes uma peça de alguma bike, a gente pegava, sei lá, 50 bicicletas ou 100 bicicletas, desmontava inteira e colocava de peça para dentro da empresa. Então, essa questão realmente desse comprometimento e de, você é uma coisa que você sente na concessionária. Você chega lá, não tenho, sei lá, uma peça. Aí você vê um carro ali vendendo com uma peça e fala, como você não tem? Você tem. A gente sofreu muito na pandemia. Entendeu? Então, muito. A gente sempre tentou evitar esses problemas que a gente via às vezes acontecer e que a gente escutava de pessoas para não trazer para dentro de casa isso. Então, a gente tem a questão realmente da primeira revisão grátis, que a gente faz. Então, 30 dias depois você compra a bicicleta, você pode voltar na loja, você vai ter a primeira revisão grátis. Uma coisa legal também que a gente faz, não é tanto do mercado de automóvel, mas tem um pouco a ver. Por exemplo, você não recebe nenhum carro dentro da empresa de você, da Água, se o documento não bate com o proprietário. Não. A gente faz a mesma coisa. Então, se você não é nosso cliente, se você for até uma das nossas lojas, querer comprar um carregador que seja para um modelo, a gente não vende. A gente só vende para cliente que tenha... Até para a questão realmente de furto, para você não gerar um mercado de segunda mão para produtos roubados. Bom. Então, a gente tem essa questão, geralmente, assim, que uma bicicletaria normal, antigamente, tradicional, você leva qualquer bicicleta lá, o cara vai consertar. Ele não vai querer saber de quem é aquela bike, de onde veio, não tem registro. Então, a gente criou um nosso próprio registro, um nosso próprio cadastro. Então, todas as lojas são próprias. A gente não trabalha com franquia. Então, fez uma coisa muito verticalizada para conseguir manter um produto com um preço mais baixo. Vocês nunca tiveram franquia? Nunca tivemos. A gente teve uns 2 casos nesses 13 anos de um parceiro nosso que abriu uma loja e ele era meio que o nosso concessionário. Ele comprava nosso produto e revendia na loja dele. Entendi. Mas depois não funcionou tão bem por conta da margem, porque como a gente tenta botar o preço mais competitivo possível, não dá para dividir a margem. Aí ou ele tem que vender mais caro, que não vai vender, ou se ele vender o mesmo valor, acaba não sendo tão atrativo para ele. E a gente decidiu por trabalhar hoje 100% com lojas próprias. Você tem mercado, assim como é o automóvel? Isso foi uma curiosidade que a gente estava debatendo antes de vir para cá. Eu comprei uma bike sua, aí eu vou trocar. Você pega a minha na troca, me vende uma zero. Existe esse mercado na bicicleta? Existe muito. No início, eu demorei a aceitar a empresa fazer isso. Meu irmão queria já fazer isso há muitos anos atrás. Eu falei, não sei se é a hora. Eu me sinto... Por exemplo, você vai ter que pagar um valor bem mais baixo para justificar você entrar com esse produto na empresa, com uma nota fiscal, fazer a manutenção, emitir uma outra nota fiscal, dar uma garantia. E eu achei que aquilo não era a hora. Ali, para aquelas pessoas, os early adopters, que acreditou na gente lá atrás, eu não queria que ele tivesse essa sensação que eu estava me aproveitando deles. Então, por muito tempo, eu não fiz isso. Eu ajudava essa pessoa a vender a bike dela. Então, você quer trocar a sua para um modelo melhor? Mais novo? Eu falo, tem uma pessoa que está interessada. Passava o contato das pessoas e vocês se acertavam. Acho que o preço, 5 mil vai ser bom para você, vai ser bom para ela. Passava o contato, vocês faziam a operação e pronto. Com a demanda aumentou, a gente começou a ter um outro perfil de cliente, que é aquele perfil do cliente realmente que é um comodismo. Ele comprou a bicicleta porque é prática para a vida dele, para ela, para o dia a dia, e agora ela quer trocar, ela não quer perder tempo, como acontece na concessionária. Sim. Você tem pessoas que nunca entregaram um carro na concessionária, prefere vender por fora que ela vai ganhar ali
talvez 10% a mais, 15% a mais. Mas tem muita gente que não quer ter esse trabalho. Ter esse trabalho. Lidar com o terceiro. Uma documentação. Então chega lá, entrega e sai na mesma hora com um carro novo. Acontece muito isso com a gente hoje em dia. Então a gente tem um mercado hoje de segunda mão, que a gente, bike semi-nova, que a gente pega essa bike, faz uma restauração nela, coloca uma bateria 100% nova e revende ela nas lojas. E a gente dá uma garantia ali menor do que a garantia de uma bike nova, mas a gente dá uma garantia. Qualquer bike ou só o seu produto? Só do nosso produto. Só do seu produto. A gente só recompra e só faz manutenção e bike dos nossos produtos. Às vezes chega a pessoa com outras marcas, mas às vezes não é que a gente não quer ajudar. As peças não encaixam. Não tem como levar um carro da Fiat em uma concessionária da Honda para consertar. As peças que estão ali, que estão no estoque ali, são da Honda. Não tem como essa pessoa ir atrás de uma peça. Até porque você também teria mais dificuldade de revender o produto. Sim, então é mais complexo. Então a gente... E hoje a gente tem um mercado já tão consolidado que a gente tem já... A gente se se alimenta. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está com 19 lojas no Rio. Caramba! E aquela gente quer ser aquela loja de bicicleta elétrica do bairro. Então, como você tinha a loja de bicicleta, você tinha 2, 3 lojas de bicicletas no seu bairro. Sim. Então você levava no fulaninho de tal, o teu amigo consertava no outro rapaz. A gente tem nossas lojas de bairro. Eu lembro que no início, eu levava numa loja que consertava na Bartolomeu Mitre ali no Leblon. Que vocês não tinham loja no Leblon na época ainda. E aí depois, enfim, vieram com vários. Mas eu queria entender um pouco do produto em si, né? Como é que você chegou nesse produto ideal, que o produto que chegou lá em 2010 é o mesmo produto que está até hoje. Então, assim, eu vejo quando eu fui comprar a minha, pelo menos, o produto tranca a bateria, ele tranca a roda de trás, ele tem alarme. Então, quando eu olho, assim, só essas 3 coisas, é um produto completamente adaptado para o Rio de Janeiro. Porque a gente vive aqui. Então, como é que foi esse processo de criação, principalmente dos 2 primeiros modelos, né, que chegaram? Então, eu sou muito, vamos dizer assim, sou bem detalhista com o produto. Para mim, eu acho que eu tenho aquela... Eu penso assim de forma, se eu vou me dedicar para fazer isso, eu vou me dedicar ao máximo para fazer isso de uma forma que depois eu não tenha que olhar aquilo por um tempo. Eu não quero simplesmente ter retrabalhos. Então, e não foi fácil. Então, para chegar nesse produto, eu morei lá, eu passei, vamos dizer, eu morei quase 12, 13 anos na China, direto. Caramba. Então, eu via para o Brasil 2, 3 vezes por ano, eu ficava 1 mês, 2 meses, cada vez que eu via no Brasil, para ajudar a tocar a empresa aqui também. Mas a minha função sempre foi produto e tá lá na China. Então, desse primeiro modelo que a gente está falando, que é um produto super atual até hoje, que a gente lançou lá em 2009, sim, que é super atual, então a gente é o Converse. É aquele tênis Converse que você vai estar ali por geração. Exatamente. E é tão legal que para o cliente é excelente, que ele não vê perda de valor. Ele não está andando com um modelo anterior. Zero. Sim. Entendeu? Então aquela bike, talvez a esposa comprou, o marido começa a utilizar e depois passa para o filho ou dá para o sobrinho. E a vida do produto tem uma vida muito mais longa, que é bom também para a questão da sustentabilidade, não é um produto que você pega e joga fora. Você consegue reutilizar ele, dar outras vidas para o produto. Então, foi muita questão de eu vou fazer o produto mais ideal possível para que eu não tenha que olhar para esse produto de novo. Então, todas essas funções da tranca da bateria, da tranca da roda, do alarme, do piloto automático, da chave, de ligar o farol, já vim com a cestinha, já vim com o banco de carona. Por que você não colocou o alarme no controle? Eu falei, o alarme do controle é legal, mas se cai no chão, quebra. Eu não quero que a pessoa
tem produto no produto. Então, o meu alarme liga na chave. Desliga a chave 2 vezes, o alarme liga. Uhum. Então, são questões assim, pô, vai que a pessoa vai surfar. Um dia vai deixar a chave, o controle remoto. Tem como a entrar chave na ele pode água. entrar na água. Entendeu? Então, foram questões que eu assim, pensei de uma forma de um produto, que eu falei, quero um produto ideal para mim, pro meu dia a dia. Prático. Que eu vou conseguir carregar alguém, que eu vou ter um desempenho legal, que me agrade. Então, todos os produtos foi meio que nessa linha. E são produtos aí que estão super atuais. Essa e-bike é o modelo que eu uso na China até hoje. Esse primeiro modelo. Tive melhorias nele. Eu troquei, antigamente era o painel com LEDzinho. Hoje em dia tem um painel com LCD. Uhum. Mas fora isso, é o mesmo produto. Entendeu? Então, todos os produtos foi meio que para a e-bike essa que você comprou, continua. E é uma das bikes que mais vendem também. Bacana. Quantos modelos, desculpa, Rodrigo. Quantos modelos essa são? era a pergunta que eu ia fazer. Então, vou trazer um pouco para trás. Eu fiquei 4 anos com 2 modelos. Depois, eu fiz 2 novos modelos. Fizemos 2 novos modelos. Ficamos 10 anos com 4 modelos só. Aí, Eu acho que eu lembro. É Bike S, uma que dobra, não a é? D. E tem uma com a E rodinha Bike maior L. também. E também, nossas bikes todas tinham um pneu menor. Isso. Porque a gente, quando desenha a bike, a ideia era que ela fosse menos cara de uma bicicleta comum. Lá, 2009, 2010, não era cool, não era muito legal você andar de bicicleta. Hoje em dia é legal, quando você anda de bicicleta, você vê um executivo, um dono de uma empresa, o seu cliente tem sua bicicleta e acha fantástico. E fala que vou pro trabalho de bicicleta. Isso lá em 2010 hoje não com era mais orgulho. realidade. Hoje com orgulho. Com orgulho. Não, antigamente e meio que não. é de exemplo, bicicleta- exemplo pros outros. Ele fala exatamente. assim, pô, Eu tive um caso muito curioso de um cliente meu, bem conhecido, chama Lapa, que ele chegou no evento, no pregão de guerra que a gente fez lá na Água, de leve. De leve. Ele tem uma Mercedes, uma C300 linda, linda, linda. Chegou de leve. E não, fui malhar ali rapidinho e passei aqui de bicicleta mesmo. você vê. E foi engraçado. Então, o modelo, aquele desenho esquisito ali, aquele design meio que esquisito, aparentemente, é interessante naquele momento. Hoje, nossos modelos mais atuais, ele tem mais cara de bike. As rodas são maiores. Sim. Porque hoje já é mais interessante, é mais legal você estar parecendo que está com uma bicicleta também. Então, quem não viaja para fora, que não anda com uma bike, que não andou com uma bike, que seja do Itaú, ou lá em Nova York, do Citibank, ou que seja, ou foi para Amsterdã e que andou de bike, você volta ali uma... Então, nos primeiros modelos, todos tinham esse aros menores, que tirava menos uma ideia de uma bicicleta. Então, a gente tinha a e-bike com aro 18, a e-bike S, que ele tinha, era uma aro 22, e a gente veio com uma aro 24. E a gente ficou ali até a aro 24 durante 10 anos. Não existe, é raro você ver uma bicicleta com um aro 24. Tudo é 26, 27,5 ou 29. Então tinha um pouco essa questão realmente também do design, e do design junto com o momento que a gente está da nossa sociedade. Hoje você tem ponto de carregamento, assim, por exemplo, eu paro no lugar ali, boto minha bike ali, tomo uma água de coco, carrego, ou não? Não, a gente tem. É difícil por conta da questão, realmente, às vezes envolve muita questão de prefeitura, de ter algo muito fora de espaços privados. Mas hoje a gente tem muito clientes que para e deixa a bicicleta nas nossas lojas direto. Até elas se sentem até um pouco mais seguras. Vou num médico ali no Leblon, ali perto da Rainha Guilhermina. Vou deixar a bike, chega na loja, pode deixar a bike aqui? Pode dar uma carguinha para mim? E faz. A gente está com um projeto que a gente lançou agora também recentemente, junto com uma empresa chamada Energy to Go, que tem estações de bateria de swap. Então, por exemplo, você pode comprar hoje uma nossa bicicleta sem a bateria. Então, você vai pagar um valor muito mais barato dela, porque a bateria hoje representou ali de 30% a 40% do valor do produto. Você compra a bicicleta sem a bateria e utiliza as baterias dessas estações. Então, você nunca vai precisar carregar a bateria em casa.
Você vai passar em pontos. Então, já está alguns pontos já nos postos Ipirangas aqui no Rio e em algumas lojas nossas, que você para lá, tira a sua bateria descarregada, põe na maquininha e tira uma bateria nova. Então é tipo o aluguel dessas bikes do banco, mas é aluguel da bateria. Da bateria. Então, você compra a bike por um valor menor e você paga uma mensalidade por utilizar essas baterias. Então, você não vai ter esse desembolso de, sei lá, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, de comprar uma bateria nova. E você não vai estar, vamos dizer que você vai estar sempre aí com uma carga de bateria cheia. Você vai ter que parar à noite em casa ou durante o trabalho para carregar a sua bateria. Você no caminho de casa, você passa em um desses postos, tira a bateria, Bota pega que a tá bateria carregada nova e vai embora. e já sai 100% ali. E esse produto bacana. que a gente estava falando que foi lançado em 2010 e está até hoje, a bateria mudou, o produto evoluiu? Então, a bateria, no início, ela era com bateria de chumbo. Hoje, você tem a opção de bateria de lítio também. A gente tentou por vários anos já tirar a bateria de chumbo de não comercializar mais a bateria de chumbo. Mas a gente sente muito ainda que ainda é um produto caro. A gente estava conversando hoje numa reunião com o pessoal que mostra, por exemplo, o salário mínimo de um europeu, que seja do alemão, que seja em torno ali de 1.400, 1.500 euros, o preço de uma bike elétrica é quase um mês de aluguel. Desculpa, um mês do salário mínimo. Aqui no Brasil, você vai ter ali 6 meses do salário mínimo. Então, a gente tem que encontrar, às vezes, uma solução, às vezes que a bateria de chumbo, que realmente ela pode ser mais poluente que uma bateria de lítio, mas é a bateria que você usa no seu carro. É a bateria de chumbo. Entendeu? Hoje tem lugares que você recicla a bateria, que você consegue fazer um descarte correto daquilo. Então, a gente ainda oferece para que a pessoa tenha um produto de entrada mais barato, para que mais pessoas consigam estar experimentando e podendo se deslocar de bicicleta de uma forma mais fácil, vamos chamar assim. Pô, bem bacana. Eu achei legal você ser o grande criador do negócio todo, bem bacana. Agora eu achei que você tivesse chegado lá na China, assim, eu vi a Leve, vou trazer a Leve pro Brasil. Você fez tudo, né? Não, foi. É até legal que as pessoas têm essa ideia que muitas pessoas perguntam, pô, mas você representa a Leve? Você trouxe para o Brasil, vocês são exclusivos? Que passa realmente uma ideia que é uma marca de fora. Como, pô, a própria Água. Você falar que a Água... Você tem tanta uma excelência na empresa, como empresa, que você imagina que é uma coisa que se trouxe de fora. A gente tem ainda aquela ideia que o de fora sempre é melhor ainda. A gente tem um pouco ainda disso, ainda o brasileiro tem um pouco disso, que tem mudado, graças a Deus. Então, hoje, quando a gente fala, não, a marca Leve é brasileira, nós que criamos. Você vê que dá um orgulho nas pessoas, assim, pô, que legal, essa marca é brasileira. Então, a gente tem... Mas foi um trabalho ali que começamos ali num papelzinho, a marca, o nome e a logo até foi criada por um primo meu, que fez um belo trabalho, tanto na criação do nome quanto na logo. E é isso, a gente está nessa... E a gente nem começou ainda a vender bicicleta. Eu acho que o mercado de bicicleta elétrica vai crescer muito ainda, se comparar com os outros países do mundo. A gente nem começou, né? A gente nem começou. Você pega só um dado assim interessante. Ano passado, na Alemanha, venderam 1,5 milhão de bicicletas elétricas. E aqui no Brasil? O número do Brasil, 40 mil. E a nossa população é muito maior que a deles. Então, acho que a gente está ainda no caminho. Acho que o carro, ele vai continuar. Eu não vejo como um concorrente. Acho que ele é totalmente complementar. Eu acho que você vai ter utilidades diferentes, perfis diferentes. Como você falou, o seu cliente chegou lá, tem um carro dele, ele chegou de bicicleta naquele momento, ele vai ter o carro para atender Então, acho que são formas mais inteligentes de você... Porque a pior coisa é você usar um produto
para uma coisa que não é perfeita para aquilo. Você tem que ter produtos certos para horas certas. Sim. Entendeu? Então não adianta você ter 5 bicicletas se você está usando só uma bicicleta. Tem uma bicicleta que atenda mais o seu perfil do que você ter. Eu penso um pouco assim, dessa forma. Vocês têm algum projeto em relação a descarte das baterias? Hoje a gente tem já um trabalho feito. Então, a gente reaproveita a bateria. Então, a bateria talvez que não serve mais para bicicleta elétrica, ela serve para outras aplicações. Então, para coisas de placa solar, para quedas de picos de energia, para iluminação. Então, ela tem um ciclo de vida que ela não acaba ali. Ela tem outras utilidades. Bacana. Acho que é justamente nesse ponto que a gente estava conversando mais cedo. Assim, eu imagino, tá? Por exemplo, já se fala aí de, por exemplo, avião elétrico. Então, drones elétricos que transportam humanos, ou grandes barcos elétricos também. Então, esses produtos, quando a bateria ela já chega num nível ali de 80% da saúde dela, ela pode ser utilizada, por exemplo, para carro. E a bateria dos carros, quando chega em determinada saúde, ela pode ser utilizada para bicicleta. E a gente vai nesse decrescente, digamos assim, da utilidade da bateria. E quanto mais produtos estiverem na cadeia, Sim. mais a bateria consegue Ficar mais barata. sim, ficar mais barato e ela ser reaproveitada. Porque hoje você tem ali, tinha o carro, bicicleta e para baixo. Hoje você colocaria um drone, ele sobe um pouco na cadeia. Uhum. E também você vai ter, com a tecnologia, você vai ter baterias que duram mais, que tem uma vida útil maior. Então, você aumenta também não é um produto com uma vida útil curta. Você vai ter produtos com uma vida útil longa, que você não vai ter tanta necessidade desse descarte tão rápido dos produtos. Bacana. Bem legal. Quem sabe no futuro aí, os carros que a gente pega na troca, que a bateria não funciona, a gente vende para leve. Vende para leve. Perfeito. Usa bateria. E a leve com bateria mais barata ainda, fica com um produto mais barato, Sim. mais competitivo e com qualidade, lógico. E eu já tô Hoje já viajando aqui, pode- eu tô vendo a leve cheia de Hoje já produto, pode cara. falar o seguinte, o cliente que já entregou o carro para você, já ganha uma leve com a bateria do carro que ele estava usando. Exatamente. Olha que bom. Vai ficar legal o Vai ficar marketing legal. disso aí. Quem sabe a gente não bota leve para vender lá no salão. É verdade, também Ué. tem essa. Tem tudo a ver com o nosso cliente. Não, tem muito a ver. É engraçado que antigamente você não via esse perfil de Não, pessoas. Toda hora chega lá um cliente com a leve, para ver carro. A gente fica olhando. Foi aí que a gente viu, falou. No início, Aí- lá atrás, chegavam com a pessoa de bike na porta e falavam, vai lá, você que atende. Eu olhava sabia pra caramba, que o não cara vai falou de vender. bicicleta, cara. Botava mais novo, vendedor, vai lá. Não, agora o cara chega, a gente falou, Opa, aquela esse bicicleta tem- ali, vamos respeitar. Aí, É engraçado como as coisas mudam também. muda. Eu tenho... E a gente viu ao longo do tempo que a gente começava ali a vender as primeiras bicicletas e a gente começou a ver Vieira solto. Endereço assim que você fala assim, cara, essas pessoas que nunca andaram na rua com medo, ou só andavam com carro blindados, ou muitos com segurança, e estão comprando bicicleta. Então, realmente, estamos conseguindo tirar essas pessoas de dentro de um carro, que muitas vezes é blindado, e colocando eles na rua para aproveitar a cidade de uma outra forma. Não, e os ciclistas, eles só andam em bando, primeiro pela segurança, né, em conjunto, né? E tem muito roubo das bicicletas, né? Essas bicicletas de 100 mil, 200 mil, caríssimas, né? E eles mesmos têm uma leve Sim. para poder passear no final de semana com a família. Tem a esposa, tem a filha, tem o filho. E eles passeiam numa boa ali, fica bem bacana. É uma forma de você aproveitar a cidade de uma forma que você antes não via. É porque a gente fala assim, quando você está andando, você está muito vulnerável pela velocidade que você se locomove. Na bike, uma velocidade mais constante, ainda mais uma bike elétrica, que é uma velocidade mais constante, o índice de furto, de roubo, é praticamente zero, porque o roubo ele vem ali na questão realmente da surpresa. Quando você é surpreendido. Quando você está em um deslocamento
constantes, você não tem essa surpresa. Então, a gente começou a ver quantas pessoas que a gente nunca imaginou que talvez lá atrás, que estaria um dia andando pela cidade, não é que a nossa cidade ficou mais segura. Pelo contrário, parece que está cada dia pior. Mas você vê as pessoas mais na rua por conta de, talvez pela bicicleta elétrica, ou pelo skate, ou então ter essa micromobilidade, esse último quilômetro aí, as pessoas começaram a ver que é possível fazer com outros modais, é fantástico e é bom para todo mundo. Mais pessoas na rua, mais segurança acaba tendo. Você não fica aquele negócio de deserto, fúnebre, sem muita iluminação. Então, quando mais pessoas na rua, mais segurança nós vamos ter. Aquela pseudo bicicleta elétrica que veio agora, te atrapalhou? Aquele patinetezinho com banco? O patinete com banco, você diz aquela com pneu largão? É. Isso. Então, ele vendeu muito dele pelo Brasil. Mas eu vejo vários amigos que têm reclamar que quando quebra não tem conserto, não Sim. tem peça. É. Teve umas até que pegaram fogo carregando. É um modelo que eu vi o primeiro... Eu conheci esse modelo, o original, de uma empresa na China de design. O primeiro modelo desse, com rodão, é um modelo lindo. E todas as fábricas na China começaram a copiar esse modelo. E vieram algumas empresas, as primeiras empresas que trouxeram ao Brasil, tinham um plano legal. Não eram baratos, mas você tinha um pós-venda, você tinha um ponto de venda. Mas como é um produto meio que a gente fala produto de prateleira na China, se você quiser amanhã lá, não precisa nem sair daqui, você já manda vir um container daquele com a sua marca e você vai montar uma outra marca. E cada um esse preço foi abaixando e vai quebrando os que traziam com preço maior. Os que traziam com qualidade. Com qualidade, com peça de reposição. E os menores vão trazendo e vai depois quebra a cadeia inteira. O nosso, que é uma coisa que a gente nunca fez, foi ter produto de prateleira. Nós eram produtos nossos, que se você ir lá na China para fazer esse mesmo modelo, primeiro você não vai encontrar uma fábrica que queira desenvolver esse modelo do zero, copiar ele do zero. Você vai ter que ter realmente um volume de venda muito claro, muito, muito alto. Talvez esse modelo não agrade outros mercados. Então, realmente, naquele momento, quando chegou esses patinetes, realmente a gente viu e acompanhou que vendeu-se muito dele. Mas desde o primeiro momento, esses patinetes eles já estavam fora da regulamentação correta. Eles sempre precisaram de carteira, eles sempre precisaram de porque emplacar. Eles andam a 60 km por hora. Porque eles andam... por lei, você tem a questão da potência do motor, tem que ser no máximo até 350 watts de potência, e não pode passar de 30 km por hora. Então, esses modelos chegaram e eles chamavam de patinete, patinete, se parar para pensar, patinete é aquele pequenininho. Isso. Uhum. E eles chamavam aqueles patinetes para tentar entrar em uma brecha, mas que não permitia. Mas venderam muito. E para a gente nunca nos incomodou, porque a gente sabia que aquele cliente que comprou aquilo ali, daqui a 3, 4 anos ou 2 anos, ele vai comprar o nosso produto. Porque quando ele precisar de peça, ele não vai ter. Quando começar a questão realmente da regulamentação, da cobrança, de ver que aquele produto não é ideal para ele em São Paulo, ano passado fazia um blitz só para pegar esses produtos. Eles rebocavam todos. Interior de São Paulo, no sul, esse produto já é raro você ver. Que já foram muitos rebocados, e o que as pessoas hoje utilizam muito é para dentro de condomínio. Que aí é permitido. Você não está em via pública. Uhum. Mas muitos desses clientes que tinham esse produto, que usavam ele no dia a dia, eles viram no momento sem aquele produto, não queriam voltar talvez para o modal tradicional, o ônibus ou o carro nas grandes cidades, para fazer deslocamentos muito curtos, e acabaram comprando nossos produtos. Mas realmente foi um produto que deu disseminou a questão elétrica de uma forma muito boa. Então, pra gente acho que pra gente e pro mercado em si, de elétrico, de micromobilidade, foi bom.
Foi bom. Entendeu? Então, uma pena que às vezes algumas pessoas compraram e tiveram problema e não conseguiram arrumar, mas pelo menos elas, o que elas gastaram, com certeza elas já economizaram de alguma forma no dia a dia. Essas motos que chegaram agora, tem uma marca ali na Olegário Maciel. As motos já tem que ter carteira de motorista, Já, né? quando você compra elas, Já. elas já é dito que tem que ter carteira, já são emplacadas e tem tido uma mudança, até estava lendo recentemente, esse ano, comparado com o ano passado, aumentou 350%, eu acho, o número de motos elétricas vendidas no Brasil. É um número muito pequeno comparado com as de combustão, mas o mercado também tem tido um crescimento muito bom. As de vocês também, da New, elas têm que emplacar, tem que ter carteira. Emplacadas e tem que ter carteira. E qual que é a autonomia de uma scooter? Você vai ter modelos com duas baterias, vai ter uma autonomia de 120 a 100 km de autonomia, e uma com uma bateria vai ter metade disso. E a bike? A bike você tem uma autonomia de até 35 km. Isso se você não pedalar. Ah, entendi. Se você pedalar... Ela regenera? Ela não regenera, mas você deixa de gastar muita energia. Eu lembro que teve uma época, depois de usar a bike por uns 3 anos, que eu fui lá na loja da Leve e eu fui reclamar. Falei, pô, minha bateria já não tá como tava antigamente, normal. Até o iPhone, qualquer um, acontece isso. Ele, não, então antes de você sair, você dá a primeira pedalada antes de dar a primeira acelerada. Aquela saída da inércia... Isso é bom fazer o... porque a saída da inércia, você... É onde gasta mais energia. É igual um carro. Se você quiser trocar a marcha nos 4.000 giros, 5.000 giros, você vai gastar muito mais gasolina se você trocar a marcha na... Então, na saída da inércia, que você demanda mais força, você dá uma pedaladinha para ajudar ela naquela partida inicial, você consegue ter uma autonomia melhor. E você, com o tempo utilizando, você começa a entender essas questões. Bacana, bacana. Eu tô bem propenso a comprar uma dessa para vir trabalhar, porque é 15 quilômetros, cara. E o trânsito tá horroroso. Não, você vai... O trânsito tá horroroso. Até para vir aqui pro podcast, você vai gostar. Do jeito que eu sou preguiçoso, eu não duvido, não. E outra coisa que a gente estava conversando em relação ao aumento dos pontos de recarga para carro elétrico. Então hoje, se você vai para Búzios, vai para Angra, vai para Itaipava, Rio de Janeiro inteiro, a gente tem pontos de recarga em todos esses lugares e, assim, pontos de recarga rápido, né? Falando para veículos. Vocês imaginam, por exemplo, eu chegar com a minha bicicleta num ponto de recarga rápida de carro, por exemplo, e eu carregar minha bike em 15 minutos? Eu acho que no papel é uma ideia muito legal, mas na prática você não tem essa necessidade como você tem para o carro. Eu acho que se você pegar hoje, a recarga rápida hoje, para a bicicleta, eu estou falando olhando aí todo o mercado global de bicicleta das principais marcas e a tendência, você não tem essa necessidade tão grande. Eu acho que a bike, ela acaba parecendo mais com um celular do que ela parece com um carro. Em termos de recarga. Em termos de recarga. Entendeu? Então, porque no final, a distância e o uso para a bicicleta elétrica, para essa micromobilidade, ela tem um raio específico que ela atende com uma carga completa. Talvez você pode ter realmente uma bateria que tem uma autonomia maior. Então, vamos dizer que hoje as nossas baterias padrões têm uma autonomia de 35 km. Agora, para esse ano, até uma novidade que eu posso estar falando aqui, a gente vai ter opção com baterias com uma autonomia maior. Então, você vai ter uma bateria com autonomia de 50 km. Então, na hora da compra, você pode optar por a padrão ou escolher uma com uma bateria com uma autonomia melhor. Isso é na de lítio, né? Na de lítio. Que é o que hoje... Essa de chumbo, que a gente fala que é específico em 2 únicos modelos, é muito pontual. A pessoa compra essa,
na primeira vez que ela tem que trocar a bateria, ela já sai dessa e compra de lítio. Porque ela entende que aqueles R$1.000 a mais que ela podia ter optado na hora da compra, vai fazer sentido. Isso para a pessoa que nunca usou uma bicicleta elétrica. Mas a pessoa que já teve o uso da bicicleta alguma vez, ela vê que não tem porquê e não faz sentido estar utilizando uma bateria com uma tecnologia inferior, mais pesada, que até o tempo de recarga é um pouquinho maior, não tem sentido para aquilo. Então, é igual hoje, você não tem sentido você ter... Antigamente você tinha telefones que trocavam a bateria. Uhum. Hoje em dia não tem sentido, tanto que nenhuma fabricante de celular faz isso. E hoje você tem um carregador portátil. Você tem um carregador portátil e você carrega à noite ou cada dia, cada vez mais, você tem ali um dia inteiro de uso, ou mesmo que você não tenha, mas você carrega no trabalho ali rapidinho. Então, essa questão realmente dessas cargas rápidas, eu não vejo... Pode ser algo comercial. Pode ser que uma empresa venha e fale como se fosse um diferencial, mas, sinceramente, pelo que eu entendo, nós entendemos do mercado de bike elétrica e uma tendência mundial, não tem um porquê ter isso. Mas não é nada que... Hoje a gente tem nossas lojas que você pode chegar lá rapidinho e botar. Pô, ou às vezes tem clientes que tá sem bateria nenhuma, para lá nas nossas lojas, põe para carregar e fala, vou aproveitar e já vou almoçar. Aproveitando um ponto que ele falou aqui, eu acho que o futuro, né, vai ser você vender sem a bateria, né? Pode ser. Que você, tendo esses pontos que você falou que já tem alguns postos, não sei o que, você faz um comodato, né? E você usa as baterias, então você não precisa ter os 15 minutos. Você vai lá, já plaft. Sim, aí você demora 30 segundos. 30 segundos, você foi lá, carregou, vai embora. Botou a bateria nova, vai embora. Então eu acho que esse modelo de negócio é um negócio bem futuro tanto para, não sei se moto pode fazer isso também, eu não entendo. Não, muitas empresas de moto estão indo nessa linha. Tem uma empresa taiwanesa que eles dominaram o mercado em Taiwan por conta disso. Eles têm estações de troca de bateria por Taiwan inteira. Então, todo mundo compra a moto e a bateria é uma mensalidade que você paga. Então, muitas empresas do mundo inteiro e aqui no Brasil estão tentando replicar essa questão. Eu sempre falo, não é fácil por conta de... Eles lá atrás, eles eram únicos, eles dominaram o mercado de uma tal forma que eles conseguiam diluir o preço em uma quantidade grande. Hoje aqui no Brasil e em outros países, está todo mundo querendo fazer isso. Então você vai ter diversas marcas, cada um com a sua estação, cada um com a sua bateria, que às vezes acaba que ninguém consegue se sobressair. Então a gente está participando, a gente tem parceiros da NIO, que são os ex-executivos da Tesla, ele é americano, montou uma empresa aqui no Brasil, e ele montou uma empresa que o foco dele é isso, é só trabalhar a questão de troca de bateria. Então ele está tentando integrar quantidade maior de marcas para que todas consigam trocar a bateria nas estações dele. Então cada empresa faz a sua, e tem esses que já tiveram um aporte milionário, que eles vão tentar unificar todas essas outras empresas. Então, eu vejo isso como um futuro mais fácil. Entendeu? Pô, no Rio, para a gente fazer a nossa própria, faz sentido. Em São Paulo, que também tem um número grande de bicicletas, faz sentido porque já tem um número muito grande circulando e a gente já tem muito ponto possivelmente de troca. Você precisa ter um share muito grande no mercado para compensar. Porque senão a conta não vai fechar. Porque se você botar uma estação aqui e se aquele cliente não passar aqui, você tem que ter um número X de clientes por dia para fazer sentido você botar uma estação. E você precisa ter muita estação para o cliente ser bem atendido, né? Sim, porque senão você cria um problema. Parece fácil, como eu falei assim, no papel é lindo, mas no dia a dia, imagina você tá lá com 5% de autonomia
e você olha aqui, não tem nenhuma estação aqui perto. O que você acha mais interessante? Ter uma estação, ter um número maior de estações, ou, por exemplo, o teu perfil, eu saio daqui com minha bicicleta da Barra, aí eu vou ali no Leblon, no dermatologista, aí eu vou lá, paro na tua loja, aí olho um farolzinho, olho uma lanterninha. Você entendeu? Isso. É melhor para você ter esse tipo de... Tem a recorrência do cliente. Eu tenho esse contato com o cliente, eu tenho essa troca com o cliente. Ele vai estar sempre vendo os modelos novos. Ele está pensando em trocar a bicicleta dele, ou está pensando em comprar uma bicicleta para o filho. Então, se ele estando sempre vindo na nossa loja, é um ganho. Que é o que a maioria das empresas fazem. Todas essas estações hoje, que é de troca antigamente tinha da Blockbuster, de você trocar, ou de máquina, ou seja do banco 24 horas. Eles estão ali para trazer fluxo de pessoas para aquilo. Exatamente. Entendeu? Mesmo que você tenha ali o banco 24 horas, que pode trazer um problema de talvez um assalto, mas você tem ali um fluxo de pessoas que pararam ali dentro do posto de gasolina, da MPM, que seja. Compraram uma Coca-Cola. Compraram uma Coca-Cola. Ou tava com uma fome, viu um pão de queijo, ou lembrou que tá faltando ali o shampoo na casa dele, já comprou. Tá com dinheiro na mão. Hoje nós já temos pontos de carregamento lá na água. Então, assim, a pessoa que tiver o carro elétrico, quiser parar lá para tomar um café com a gente, pode deixar lá, porque excelente o carro vai carregando. Isso. Então, você cria essa interação. Tu vê que todos os shoppings fazem isso por quê? Para você ir para lá. Para você ir pro shopping. Eu até, outro dia, eu moro num apartamento, num prédio, com o mesmo prédio que o meu irmão mora e um grande amigo nosso. Uhum. E a gente não tem mais carro há alguns tempos já, e a gente decidiu alugar um carro durante um mês. A gente alugou um Mini Cooper elétrico. E a gente teve um problema eu cheguei lá no prédio, peguei aquele carregadorzinho e coloquei na tomada da garagem. Dia seguinte, quando eu acordei, tiraram. Aí eu falei, estranho, mas... No dia seguinte, fui colocar, o porteiro falou, não pode, porque a síndica falou que não pode. Aí eu falei, não pode, vamos conversar. Porque não pode? Tá escrito na convenção que não tá? Aí tive aquele discussão chata com ela, mas realmente... Então, a gente teve que, durante esse mês, a gente teve que carregar o carro no shopping. A gente acabava indo para algum shopping lá e acabava indo jantar no shopping que seja, só para estar utilizando. Esse mês ficou mais caro do que abastecer, né? Ficou. Mas é aquilo. E sim, em São Paulo, por exemplo, todos os prédios novos têm estação de recarga. Esse é um ponto que a gente estudou bastante. Esse dezembro a gente teve reuniões com vários representantes da parte de carregamento de carros. A gente conseguiu entender. A gente conseguiu entender e falou, cara, nem a gente sabia que tinha tanto ponto assim no Brasil inteiro. Hoje você pode ter um carro elétrico tranquilamente, que se você não tiver no teu prédio, eu te arrumo um carregador ali em um segundo. Como você falou assim, ou no shopping. Você indo para Angra, você tem pontos no Piratas ou em outro lugar, em Abusos, você tem pontos em postos de gasolina. No caminho, no caminho também, e ninguém sabe disso. Né? Hoje já tem aplicativo que te dá onde você vai parar. Aqui, você pode vir até aqui, você pode fazer o que você quiser com o carro elétrico. Até o próprio carro diz qual o ponto mais próximo, qual é a autonomia que você tem para chegar em tal ponto. Exatamente. E eu acho que é uma tendência, por exemplo, como eu falei, por ter morado muito tempo na China, eu acompanhei essa questão realmente do veículo elétrico lá. Então, pela questão realmente do engarrafamento na China, lá para você comprar um carro, você primeiro tem que ter a placa. É um pouco diferente aqui. Aqui você compra o carro e depois você emplaca. Lá não, lá você só pode comprar um carro quando você já tem a placa que te permite poder comprar um carro. Então, por exemplo, para você comprar um carro a combustão, às vezes você fica numa fila de 2 anos. Porque você tem muita gente querendo e eles só estão abrindo placas novas para carros híbridos ou elétricos. Então, a maioria dos carros novos hoje na China, já há algum tempo, você pega em Shenzhen, há mais de 8 anos atrás, 7 anos atrás, já quase toda a frota de táxi da cidade já era elétrico. Todos os ônibus são elétricos. Então, você pega todos os... Como é difícil ter essa placa, todos os carros de aplicativos hoje são 100% elétricos ou híbridos. Então, você tem
esse incentivo do governo até que nós temos aqui um pouco também às vezes, o IPVA. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um bom incentivo de IPVA. Aqui no Rio de Janeiro é 1,5%? 1,5%. Se for elétrico, 0,5%. 1,5% para híbrido e 0,5% para elétrico. Você vê, em São Paulo também você tem a questão tanto do híbrido como do elétrico, a questão do rodízio. Exatamente. Então, você compra um carro, e você se você vai na conta que você não pode usar um dia na semana, aquele carro tem que custar... custa realmente... Um sétimo a menos. Entendeu? Então, aí você compra um híbrido ou um elétrico que você pode estar rodando ele todos os dias. Então, você tem aí esses incentivos, eu acho que é super interessante. Infelizmente, a gente ainda não tem um incentivo para a bike elétrica. Ainda a gente tem um desincentivo. Hoje, o imposto de importação e o IPI para a bike elétrica ele é mais caro que álcool, que fumo, que arma de fogo. É algo que é difícil explicar o porquê. Então, a gente paga 20 de I, 35 de IPI e mais os ICMS, PIS e COFINS. Então, você tem outros... E você vê na contramão que outros países você tem aí imposto zerado, fora que a cidade ou o estado, ele te ajuda com 30% ou 40% do valor do produto. Vamos dizer que aqui no Brasil, no Rio, a bike custasse R$10.000, o governo ele pagaria ali R$3.000 para você. Então, sua bike custaria ali R$7.000. Então, você tem isso lá fora também para os carros elétricos. Então, você faz a conta ali, quando você pega ali o valor do Tesla, que seja, ou qualquer carro elétrico, você tem ali o valor X, menos depois lá X mil dólares que o governo, depois você aplica isso para ter esse retorno. Produzir aqui em Manaus, né, que você vai fazer, sim, vai te ajudar? Ajuda muito na questão de imposto, mas você tem ali uma questão logística que Manaus para o Rio é como se estivesse saindo ali de Portugal para a Suécia. O que é mais barato? Pagar o imposto ou trazer o carro de Manaus hoje o imposto é tão alto e hoje com volume, você consegue hoje ser Manaus mais barato. Entendi. Porque antigamente a gente talvez estaria um caminhão a cada mês. Hoje você consegue com uma transportadora negociar X caminhões por mês, você consegue ter um preço mais interessante. Então você ganha ele no volume. Vocês nunca pensaram em aumentar, por exemplo, a cadeia de produtos para patinete elétrico, rover, skate elétrico, todos esses outros produtos? Então, pergunta interessante. Eu sempre sofri muito com os amigos. Você não vai trazer isso, você vai perder espaço. Você não vai entrar nessa bike compartilhada, esses patinetes. Eu falava, infelizmente, tudo que acontece aqui já aconteceu lá fora em algum momento. Então, antigamente, talvez eram tendências que demoravam 10 anos. Hoje, com a globalização, isso acontece talvez em 2 anos, 1 ano. Isso de tudo, o consumo, isso para todo tipo de produto. Então, você vê um produto que você vende lá fora, está vendendo muito esse ano, daqui a 1 ano, 2 anos aqui, vai começar a vender muito aqui. Então, você consegue se antecipar um pouco se você está conectado e acompanhando todo esse movimento global, que acaba sendo uma coisa só. Acho que somos seres humanos, temos as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Talvez às vezes só são tempos diferentes. Mas a gente nunca, como eu te falei, a gente sempre teve essa questão realmente do pós-venda, do produto de longa vida. Patinete, a gente não via isso como... Eu adoro patinete, eu acho que tem algumas cidades... você pega Singapura, eu não teria uma bicicleta elétrica, eu teria um patinete. Você tem várias cidades do mundo que, mesmo eu sou da bicicleta, mesmo eu desenho sempre, meu produto é bicicleta, eu me vejo em algumas cidades do mundo e falo assim, aqui eu não teria uma bicicleta. Aqui até pelo asfalto, e o pneuzinho pequeno do patinete, você não consegue, né? Sim, você tem essas questões de segurança também, a questão de tamanho da cidade, espaço físico, que... cada produto tem sua regionalidade. Então, questão desses outros produtos, eu falei, a gente deu vontade algumas vezes, assim, aquele negócio de se acordar assim, pô, acho que eu vou fazer. Aí depois eu olhava, pensava bem e falava, não, vamos manter... Um passo de cada vez. Manter. E eu falo, sempre olhando um pouco para o mercado
que sempre deu certo e é um exemplo para multimercado como o mercado automobilístico. Você não vai ver a Mercedes, porque a Mercedes tem total capacidade e tecnologia para fazer um Gol deles. Não, mas eles são fiéis ao público. Sou bom fazendo essa linha de produto, vou ficar nessa linha de produto. Deixa você ver a Ford hoje em dia. A Ford chegou, jogou a toalha. Falou, não vou mais competir com um carro pequeno. Eles são... O carro que mais vende no mundo é a F1000, né? F-150. F-150, desculpa. F-150. Eles são de caminhonete, eles têm esse do carro, do 4x4, do Bronco. Então, eles mantiveram essa linha de produto e não tem que ficar competindo em um mercado que já tem muita gente competindo. Então, a gente foi um pouco olhando todos esses... acompanhando todos esses mercados e falou assim, não, dá vontade? Dá. Como, com certeza, a Volkswagen já tentou várias vezes fazer um carro de luxo que você vê lá, fez, mas você vê o número de venda não chega... É muito menor do que o modelo menos vendido da Mercedes, naquela categoria. Ela parou e falou lá e comprou a Porsche. Falou assim, Sim. já que eu não fiz, vou lá e compro a Porsche, pronto, tá resolvido. Pronto, resolve. Resolveu o problema dela. Já que eu quero ter esse meio que esse ego de ter um produto de classe AA, mais esportivo, compre uma nova que já faz aquilo com excelência. Muito legal que, pela nossa conversa aqui, vocês não surfaram a onda de nenhum produto. Então, por exemplo, o caso desses patinetes elétricos. Vocês poderiam muito bem ter surfado uma onda de um ano. Vou aproveitar o patinete, vou ali, vou fazer um rapidinho, acabou. Não, certeza é colocar um dinheiro para dentro. Exatamente. Ia vender pra caramba, porque tem pontos de venda, já conhecia a marca. Mas eu falo assim, a longo prazo, é interessante pra gente? Vai ser bom pro nosso cliente? Vai ter relevância pra gente? Não. Vai trazer problema. Vou criar um desgaste com clientes que eu não tive. Por exemplo, meus clientes hoje, eu tenho certeza que todos os clientes que eu tenho, eu vou conseguir resolver o problema dele. Tenho certeza. Pode demorar talvez um pouquinho mais, mas eu vou conseguir. Se eu tivesse trazido todos esses produtos diferentes, eu nem ia conseguir fazer isso. E, por exemplo, até os panfletinhos da empresa, os últimos 8, 9 anos, os primeiros 8, 9 anos da empresa, o celular que tinha lá era o meu celular próprio. E aí eu estava na China, o pessoal me ligava, eu atendia, eu falava, não, vou tentar resolver, mandava um WhatsApp para alguém da empresa aqui no Brasil para tentar resolver. Então, realmente, essa questão de surfar essas ondas, às vezes, para longo prazo, não é o ideal. Você vende mais na loja ou na internet? Hoje em dia, muito mais loja. Ainda não começamos a vender na internet. Assim, temos nosso e-commerce, vendemos o Brasil inteiro, mas ele ainda significa algo muito pequeno pra gente. Ele é como se fosse o que uma loja vende, ele vende. Entendi. Mas é uma tendência que lá fora, as maiores empresas de bicicleta elétrica dos Estados Unidos, 90%, 95% é online. O brasileiro ainda quer muito pegar, né? Mas aquilo é meio que confiança do frete, confiança do prazo, até do uso do cartão na internet, às vezes. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos o pessoal começou a comprar tênis nas Apos há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Acho que foi começar a comprar tênis aqui na internet alguns anos atrás. Então, a questão realmente do tempo, da entrega. Você não quer comprar alguma coisa que ia demorar tanto tempo para chegar na tua casa. É muito melhor você ir no shopping e comprasse. Hoje em dia, às vezes você compra... Chega tão rápido do tempo que você vai poder arrumar um tempo para ir pro shopping e comprar o produto. É mais rápido você comprar em casa. Assim, pô, vou conseguir no shopping daqui a 2 dias. Mais fácil você comprar em casa, o tênis vai chegar em 1 ou 2 dias, no caso. Ou às vezes até no mesmo dia. Você enxerga o modelo de vendas online para vocês, um modelo 100% de e-commerce, né, como comprar uma camisa na internet e vai entregar na tua casa, ou um modelo híbrido em que o e-commerce ele origina, né, aquele contato, aquele lead daquele cliente que vai direcionar para um atendente seu e esse atendente vai possivelmente agendar uma visita com essa pessoa na loja e fechar o negócio?
Ou seja, o processo 100% online ou, digamos assim, metade? A pessoa que compra online, ele pode retirar em qualquer loja nossa. Então, você pode finalizar a compra no online, você vai ter ali um atendente que vai estar te acompanhando durante a jornada de compra, e você pode receber esse produto em casa, que acontece normalmente fora do Rio ou fora das cidades onde nós temos lojas, ou na cidade onde nós temos loja, você pode comprar e retirar aqui, por exemplo, aqui do lado. Aqui no Mas centro. ele tem que retirar de qualquer forma, você não entrega A em gente casa. entrega também. Você entrega também. Mas o cara que compra na internet, por exemplo, ele tem a oportunidade de negociar valor com vocês, ou um valor diferenciado por ser à vista? A gente não tem muito essa questão de negociação. É uma coisa diferente, um pouco diferente do mercado, às vezes, automobilístico. A gente tem nossos preços muito fixos. Como a gente tem muitas lojas e todas do mesmo grupo, a gente tinha muito problema entre uma loja e outra. A pessoa ficar querendo fazer leilão. Por exemplo, talvez na Mercedes ele vai negociar com a Argo e com uma Euromotos da vida, ou uma outra marca. Mas se vocês têm ali, e chega uma hora que para. Quando imagina você uma pessoa passando em todas as águas, negociando. Então a gente tem que ter a gente já entendeu que ter uma coisa funciona para todas. É isso. É isso. Temos nosso desconto? Temos. Mas, por exemplo, você quer comprar... Eu quero ter 5% de desconto. Então, a gente fala no parcelado, ou até 7% ali no à vista. Então, você tem que comprar R$700 de acessório. Então, a pessoa vai comprar lá um cadeado, um capacete, o que seja. Se completou esses R$700, ele tem direito a ter esse desconto maior, esse progressivo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que esses acessórios todos saíram meio que de graça para ele. O desconto que ele vai ter na bike é como se fosse aquele valor que ele gastou no desconto. Então, a gente consegue chegar dessa forma. Então, é uma coisa que ficou boa. Então, todas as lojas trabalham dessa mesma forma. Qual é a média de preço da Leve? Hoje você tem um modelo, nosso primeiro modelinho lá, que eu falei, fica ali em torno de... Com a bateria de chumbo, inicial vai ficar em torno de 6,5. Aí com a bateria de lítio vai para 7,500. E você vai ter até 9,880. Bom preço. Eu lembro até hoje quanto eu paguei na minha primeira Leve em 2012. 2,480? Não, foi um pouquinho mais. 2,480 era a mais barata. A outra era uns 200, 300 reais a mais. Foi por aí. É. Mesma coisa pra carro, né? Não, Aí eu falo, você colocar em dólar dá a mesma coisa. E eu falo, essas pessoas, por exemplo, essa sua bike você pagou lá 2,680, você vende ela hoje usada por mais de 2,680. É o que está acontecendo com o automóvel. De 10 anos atrás. De 10 anos atrás. O que hoje exatamente isso está acontecendo com o automóvel. Então isso é o legal também, você se sente que, por não ter mudado os modelos tanto, você sente, fiz um excelente negócio. Mesmo que você tenha questões dos juros, do valor do produto, mas numericamente, você fala assim, paguei negócio lá, 2. A nossa primeira, quando a gente fechou o preço em final de 2009, a e-bike, que era o primeiro modelo, a gente vendeu por 1.980. Então sempre teve esse negócio com esse 80 aí. Não é só bicicleta, não. Às vezes a gente sofre até no automóvel também. A gente tem um problema de maresia, né? É assim, o teu aro, essas coisas, é igual uma bicicleta comum? Não, todos os nossos aros são de inox. Certo. Vou ter uma pecinha ou outra que vai enferrujar? Sim. Poderia fazê-las que não enferrujasse? Sim. Mas o produto ficaria muito mais caro. Eu prefiro que botar as pessoas para andar, às vezes com uma pecinha ou outra, que uma pessoa que tem um cuidado melhor vai cuidar, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, queira trocar aquela primeira peça. Mais barato. Vai custar, sei lá, R$30, uns parafusos, umas pecinhas que são insignificantes ali, naquele momento, para trocar para uma outra que vai durar mais ali uns... Ou a gente faz o que a gente chama às vezes de restauração. A gente pega aquela pecinha ali que enferrujou, a gente tira ela, lixa ela, pinta ela novamente, deixa bonitinha e coloca de volta. Então, se fosse literalmente... Você customiza?
customizamos. A gente teve muito essa questão, realmente, por a gente ser muito produto, a gente começou, a nossa primeira parceria, assim, bem legal, que a gente customizou as bikes, foi até pra Farm. Ah, eu lembro, Ah, as foi. florezinhas. É verdade. É. É verdade. Então, isso a gente começou lá em 2011, 2010. Eu até tenho uma foto que a gente tem um onboard lá na empresa, dos funcionários novos que entram. Uhum. Aí tem minha parte lá da apresentação, falando sobre assim como começou. E tem umas fotos, tem uma foto minha. Ainda tem essa da Farm? Tem. A gente, às vezes, a gente no... Se você quiser comprar Vamos fazer uma da água personalizada. Exatamente. Super. Se quiser fazer uma da água, Super fazemos. Eu acho que a gente tem várias empresas que a gente fez. Já fez pra Nike, já fizemos pra Z-Dog, já fizemos pra... Mas para uso interno ou para venda? Depende de como é a negociação. Por exemplo, a gente já fez pro Flamengo, pro Fluminense, marcas assim que foi feito realmente para venda. Entendi. Agora, tem marcas que fazem para uso interno e para venda. A gente fez recentemente com aquela Bayer Mate. sei. Então a bike ficou linda, os donos e os funcionários se amarram em ter. E a gente fez uma parceria legal também com ele. Para os clientes que compram essa bike, ganham 1 ano de graça de Bayer Mate. Então, pô, você compra a bike lá 10 mil reais, você pagou lá 10 mil reais, você vai ter 1 ano de Bayer Mate de graça, que vai custar ali você ganha um benefício de quase 2 mil reais. Vamos fazer uma parceria aqui agora? Vamos. Então, se você comprar um carro assistindo esse take aí do podcast, você vai ganhar uma bike da Leve, personalizada, Água, tá? Você comprou o carro, pagou e falou que assistiu o podcast. Está aqui eu, Rodrigo e Bruno. A gente vai personalizar para você uma bike, Água, e você vai levar junto com o carro gratuitamente uma bike. Tá certo, Rodrigo? Tá dito. Tá feito. Maravilha. Eu ainda vou dar um pouquinho mais ainda. A gente vai dar 2 opções de customização. Ótimo. A pessoa pode escolher ainda qual customização ela quer. Perfeito. Muito legal. Então tá feito aqui. Você comprou a Água, comprou um carro na Água, vai falar, ó, eu comprei via Água Cash e eu vou levar uma bicicleta da Leve, personalizada, e a gente vai te dar de presente junto com o carro, tá? Isso é um vendedor nato, hein? Vamos tentar, né? Bora. Muito bom. Tô animado aí, já vou chegar no trabalho, mandar meu time de marketing, já começar a desenhar a customização, mandar para vocês aprovarem, a gente define 2 que a gente mais gostou. Exatamente. E quando a pessoa comprar, a gente já mostra as 2 opções, qual que você vai querer levar, bem mais profissional possível aí. Lembrando que é no mês de janeiro, hein? É para comprar agora, hein? Vambora, vamos comprar agora. Temos ainda aí... Temos ainda mais de 15 dias. Quase 20 dias aí. Vamos fazer essa parceria. Acabamos de Começar fazer. aí 2023 com um carro e bike nova. Bike nova. Isso aí. Legal. Uma outra dúvida que eu fiquei aqui, a gente estava conversando e aí você falou que o fato da outra bike ter vendido muito foi positivo para vocês. Então, significa que o maior concorrente de vocês não são as outras marcas, são as pessoas não conhecerem o produto bike elétrica. Sim, o nosso maior concorrente é o desconhecimento. Então, esse nosso trabalho de abrir tanta loja, você fala assim, cara, vocês precisam de 19 lojas no Rio. E não é que eu tô falando com lojas na Baixada, não. É no Zona Sul praticamente. Tem 19 lojas no Rio. Para mim isso era Brasil. Não, no Rio. Ui. Vocês têm mais contas em São Paulo? Vocês têm fora do país também? A gente fez uma operação em Miami um tempo atrás. Uhum. Deu super certo, mas faltava braço para tocar. Então a gente falou assim, não, tá muito legal, mas a gente tem que focar no Brasil. Acho que tem muito trabalho para ser feito aqui. E você começar, eu já me divido muito tempo de China e Brasil. Colocando mais Você continua ficando muito tempo lá também? eu, por conta da pandemia, tem desde 2019, final de 2019, que eu não vou. Eu tô indo agora, início de fevereiro. Uhum. Vai começar o ano novo chinês agora, no mês de janeiro. Fevereiro, já tô indo para lá. Não vou ficar mais como eu ficava, porque geralmente eu morava lá e vinha pro Brasil por 3, 4 meses por ano. Vinha 3 vezes, ficava em total 3, 4 meses. Agora a minha ideia é ficar mais no Brasil,
Porque agora os desafios é que são maiores. Como a questão realmente, a gente não ter essa questão de ficar querendo lançar modelo, inventando... Agora é aumentar o número de vendas. É aumentar e aquilo, esse trabalho, assim, fazer que mais pessoas conheçam e testem e por exemplo, você vê no Rio a gente até não faz muito isso, mas em São Paulo, em Porto Alegre, Espírito Santo, outras cidades que nós temos lojas, a gente oferece, todo cliente que chega na loja, a gente oferece que ele fique 24 horas ou 48 horas com a bicicleta, sem custo nenhum. Sim. Vocês nunca tiveram nenhum caso de roubo, nem nada? Zero. A gente sempre fez test drive, desde o dia 1, que a gente nunca pegou o documento nem nada. Aí o pessoal falava, mas se roubar, eu brincava. Vai ser mais uma bike na rua fazendo propaganda. Vai ser mais um outdoor rodando. E nunca. Vamos dizer que nesses quase 13 anos, tivemos que 1 ou 2 casos só. Que o cara pegou a bike e foi embora. Mas, pô, tá aí, ó. A gente pode te ajudar no test drive. Que lá na loja, às vezes, o cara fala, peraí, eu vou ali no cartório no Daltava. Vai de bicicleta. A gente já fez... Vai de bike. A gente fez isso com o pessoal da Estradale em São Paulo. A gente customizou uma bike para eles. Uhum. E o pessoal que leva o carro na Estradale lá em São Paulo, que é perto ali da Faria Lima, tem a opção de pegar a bike e ir pro escritório. Aí, no final do dia, ele volta com a bike e pega o carro. Uma ideia boa para vocês. Uma ideia bem boa. Tem um monte de gente que deixa para revisão que mora no Porto dos Cabritos, mora, cara, super perto ali. Pô, ou quer ir para trabalhar. Ou, eu vou ali para Olegário e Maciel. Quer ir da bike? Vai de bike, mais tarde você pega o carro. Ou deixa cedo, você pode até falar, deixa aqui 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, pega a bike, vai pro teu escritório, final do dia, você vem, devolve a bike e pega o carro. É uma. Acho que você traz uma experiência pro cliente diferente. Diferente, bacana. Ninguém faz isso. Que legal. Pô, entendeu? Bacana, é bem legal mesmo. É bem legal. E com a bike customizada, é uma forma de você levar sua marca e o seu serviço para fora daquele ambiente ali físico. Sim. Como é que foi a pandemia para vocês? A gente, só dando um retrato de como é que foi pra gente, né? A gente viu, as montadoras pararam de entregar carro zero e, por consequência, o mercado de seminovos aqueceu muito. Para vocês foi parecido também? Pra gente, a pandemia foi diferente. Acho que é a definição melhor. Pela questão, por eu estar morando na China, naquele momento, eu sabia que a pandemia seria algo muito maior do que as pessoas estavam prevendo. Então a gente conseguiu se antecipar. Então, assim, quando começou a pandemia na China, eu até namorava uma menina que mora na China. A gente acabou terminando durante a pandemia pela distância, mas a gente, sim, eu tinha muito contato com meus amigos todos, minha vida estava lá. Então eu vi o que estava acontecendo lá, eu sabia que aquilo ia ser muito maior pra gente do que as pessoas estavam prevendo, ou querendo, ou desejando que fosse. Então, naquele momento ali, já no final de 2019, a gente já definiu corta todo o investimento, corta todo o custo. A gente tem uma CFO muito boa, que veio trabalhar com a gente há alguns anos atrás, de controller mesmo, e a gente tinha ali metas de redução de custo, de gasto lá atrás. Então, lá atrás a gente já começou. O que as pessoas foram fazer lá no 14 de março, quando fechou, a gente já estava feito já. Então, a gente fez... conseguiu ter caixa, e não só com isso, eu já tinha uma linha de produção na China pronta, já muito grande, de pedidos feitos. Porque a gente sempre foi muito, muito que acelerado. Como são produtos nossos, a gente tem que, para produzir a nossa bike, são todos produtos, todos exclusivos nossos, que a gente tem uma fábrica que monta pra gente, mas a gente compra todas as peças, manda para essa fábrica e essa fábrica monta. E como são muito específicos, a gente já tem que fazer isso com muita antecedência. Então a gente já tinha realmente uma quantidade de bikes pedidas e prontas para serem produzidas, e
naquele momento que começou, a gente falou, vai ter o lockdown, vai ter aquilo tudo. E a gente também teve a questão do benefício por estar com um produto certo na hora certa ali. Naquele momento da pandemia, a gente entrou como um produto de necessidade. Que as pessoas precisavam se locomover. Precisavam só do delivery, de ir para o trabalho. Os médicos precisavam chegar nos hospitais. E a bicicleta elétrica, ela é um modal. Então, também como todas as nossas lojas tinham oficina, a gente conseguiu manter todas as lojas abertas. Então, a gente fez uma questão de todos os funcionários que tinham do grupo de risco, todo mundo em casa. As pessoas que moravam mais longe, fora do grupo do risco, a gente tinha os próprios carros da empresa, que a gente usa para delivery, para entrega, para coleta, de tudo. Todo mundo ficava com carro e vinha coletando os funcionários. Muita coisa de China, que eu via acontecer na China, que as pessoas vão vindo lá, acorda cedinho, vai passando na casa meio que de fábrica. Uhum. Então a gente fazia meio que essa função. E quem morava perto tinha bicicleta. Quem morava perto, bicicleta. A gente tem um negócio da empresa de todos os funcionários, quando chegam na empresa, ele pode optar se ele quer receber o Vale Transporte ou ele quer trocar por uma bicicleta. Então você paga a sua bike com o dinheiro que você estaria recebendo do Vale Transporte. Pô, maneiro. Então todos os nossos funcionários que trabalham na empresa ou trabalham em uma das nossas lojas, que mora próximo, eles naturalmente têm sua bicicleta que eles estão pagando, mas que eles não tiveram desembolso. Então, todo mundo próximo tinha bicicleta, longe vinha com os carros da empresa, ou a gente alugou carro. Tinha gente que mora em Caxias e passava, alugou o carro lá por 1 mês, 2 meses, 3 meses. A obrigação dele era acordar mais cedo, passar e pegar o Robertinho, o Juliano e o Fulaninho e ir para o trabalho. Então, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu se manter ativo. Venda. Ninguém podia sair de casa, supostamente, ninguém podia ir para a loja comprarem. Fomos trabalhar no call. Tínhamos todos os nossos leads, nossos contatos, nossos clientes, que talvez na casa um tinha bicicleta, mas naquele momento os outros precisariam também da bicicleta. Então a gente começou a vender mais bicicleta para os nossos clientes existentes. E o call era tudo feito por WhatsApp. Então a gente teve um crescimento que, na verdade, o mercado inteiro de bicicleta elétrica teve. Lá fora foi até muito maior do que aqui. Aí para eles você vai aqui mais por necessidade, lá mais por questão de poder de compra e não ter E negócio, artigos mais de luxo tiveram E foi um momento também que a gente conseguiu também crescer como empresa em questão realmente de encontrar novos pontos. Negociar novos pontos, porque infelizmente muitas empresas acabaram fechando. Então a gente teve a oportunidade também de encontrar novos pontos para abrir novas lojas. Mas, eu falo, foi super triste. Tivemos alguns parentes de colaboradores que vieram a falecer. Até a gente estava conversando antes do podcast sobre meu tio, tem 101 anos, até cliente de vocês. E ele também teve Covid, ficou entubado mais de 20 e poucos dias. Graças a Deus ele saiu, está bem. Mas realmente foi tempos difíceis, mas que transformadores. Eu acho que para todo mundo, eu acho que muitas pessoas talvez não estavam satisfeitas no que estavam fazendo, e foi um momento para refletir e mudar de ramo, entender. Eu acho que aproximou também muitas das famílias de alguma forma. Acho que você tem os pontos positivos, os negativos que foram muitíssimos, mas eu tento olhar aí para os pontos mais positivos aí de alguma forma. Perfeito. Bacana. E pra gente encerrar, você pode dar algum spoiler de alguma iniciativa futura aí que vocês estão pensando aí na Leve, ou algum produto novo, ou aperfeiçoar algum outro produto que vocês já têm, pra gente encerrar aí com alguma novidade. Então, eu falei ali da questão das baterias. Das baterias. A gente vai dar pro ano que vem, que até então eu não achava que era tão necessário ter ali, mas a gente está vendo que as pessoas, aquela pessoa que usa constante, às vezes quer ter uma outra opção. Então a gente vai estar vindo com essa questão das baterias. Vão estar vindo modelos novos esse ano, então já estou trabalhando neles. Fico ali de madrugada ali no celular, que é o tempo de... Você que desenha?
Eu que desenho. Então você tem ali 11 horas de diferença para a China. Então eu fico à noite ali em contato com eles ali bastante, à noite em casa. E eu tô indo para lá agora novamente para terminar esse desenvolvimento desses novos modelos e também ajudar nessa questão realmente de acelerar essa vinda da nossa linha de montagem fábrica aqui pro Brasil. Então é uma coisa que a gente está muito, muito feliz e muito orgulhoso de poder estar dizendo aí que ano que vem nossos produtos são fabricados aí no Brasil. Muito bacana. Maravilha. Parabéns e muitíssimo obrigado por topar esse convite aqui de bater esse papo com a gente. Muito obrigado a vocês Tá, aí. obrigado, Bruno. Foi um prazer. E muito legal em saber que a Leve é brasileira. Né? Obrigado. Muito bacana. Isso foi uma surpresa. É um pouquinho de cada um. Cada um que anda com ela aí, a gente se fala assim, e cada um se sente dono, que fala, nossa, eu fui o primeiro que eu comprei, quando andava, já vendi um monte. E as pessoas têm esse lado um pouco de pertencer, um pertencimento da marca em si, que eu acho isso fantástico. Não, isso é bem característica de Harley, né? Você tem a característica, por isso eu te perguntei da customização, que parece, eu tenho a Leve, mas a minha é não sei o que lá, meu. Daqui a pouco vai ter um monte de gente falando isso aí. Sim, a gente ajuda o pessoal a inventar algumas modas. Isso aí, bacana, obrigado. Nada, obrigado a vocês mais uma vez. Show. Vem cá, agora que a gente finalizou